Por alguns domingos nós vamos trabalhar uma série de mensagens chamada Renovação da Mente. E nessa primeira mensagem vamos trabalhar no texto de Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou a quem ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém o mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Paulo, de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, de todas elas, podemos considerar cada carta de Paulo como um monte, como uma montanha. E se considerarmos desta forma, este é o Everest. É considerada esta carta por todos os teólogos como um tratado de teologia. Alguns outros afirmam que esta carta aos Romanos, na verdade, é o Evangelho segundo Paulo, porque aqui está essa doutrina dos apóstolos, aqui estão os fundamentos da nossa fé, a moral e a ética estão todos aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, se preocupa muito em ensiná-los, em passar a doutrina, em fazê-los conhecer a fé. Portanto, a carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11,
trata somente de explicação, explicar a fé, enraizar na fé, fundamentar na fé, alicerçar na fé. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos até o capítulo 11. Contudo, no capítulo 12, agora a ênfase muda. Ele não está mais agora somente ensinando, agora ele passa para a ética cristã. Não é mais só o que eu sei da fé. Agora Paulo está preocupado com o que eu vou fazer da fé. Não é só conhecer as Escrituras, ter informações sobre as Escrituras, mas o apóstolo Paulo está preocupado neste capítulo em falar sobre como viver a fé em Deus. Amém? Então nós temos aqui no capítulo 12 também 3 divisões que o apóstolo Paulo faz. A primeira divisão que ele faz estão nos 2 primeiros versículos. Nos 2 primeiros versículos, o apóstolo Paulo está falando que uma mente renovada, ela se relaciona corretamente com Deus. Isso está nos 2 primeiros versos. Do verso 3 até o verso 9, o apóstolo Paulo está explicando aos romanos que uma mente renovada relaciona-se bem e corretamente consigo mesmo. E a partir do verso 9 até o verso 21, onde ele termina, ele fala que uma mente renovada pelo Espírito relaciona-se bem e corretamente com o seu próximo. Portanto, só o capítulo 12 tem 3 ênfases importantíssimas de entendermos para aplicarmos em nossa vida e vivermos à luz do Evangelho, à luz de Romanos 12, uma vida com uma mente renovada no relacionamento com Deus, no relacionamento consigo mesmo e no relacionamento com o próximo. E Paulo coloca isso numa ordem de prioridade. É proposital estar desta forma, porque se eu não me relacionar primeiro corretamente com Deus, é óbvio que eu não vou conseguir ter um bom relacionamento comigo mesmo. E se eu não conseguir ter um bom relacionamento, o correto relacionamento bíblico comigo mesmo, também não terei um bom relacionamento e nem correto à luz das Escrituras com o meu próximo. Por isso precisamos renovar a nossa mente para nos relacionarmos com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Dito isto, verso 1. Rogo-vos, pois irmãos. Esta primeira palavra, rogo-vos, não é simplesmente uma oração. Esse termo grego, ele traz um pedido revestido de autoridade. Paulo não está simplesmente pedindo, irmãos, eu estou fazendo um pedido, um mero pedido. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, eu estou rogando, mas rogando como quem tem autoridade. Paulo está utilizando da autoridade apostólica dele para os romanos, para dizer, irmãos, prestem muita atenção, pois pelas misericórdias de Deus, e aí ele vai agora trazer as misericórdias de Deus. Então Paulo, com a autoridade apostólica, ele fala que nós precisamos, pelas misericórdias de Deus, apresentar o nosso corpo como um sacrifício. O que são essas misericórdias? Quando Paulo fala das misericórdias de Deus, o que o apóstolo Paulo está falando, na verdade, é o que está já no capítulo 1 até o capítulo 11. Ele só está lembrando. Há um pressuposto aqui que você leu o capítulo 1 até o 11 para entender o que ele está dizendo com misericórdias de Deus. O que ele está dizendo é, Romanos, lembrem-se, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar vocês. Jesus Cristo veio ao mundo para pagar o preço do seu pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. As misericórdias de Deus é o perdão de Deus que é dado todos os dias a nós. A palavra de Deus diz que é pelas misericórdias de Deus e por causa delas que nós não somos consumidos. As misericórdias de Deus é a graça de Deus, é o amor de Deus, é o favor de Deus, é a bondade de Deus, é a presença de Deus, são os livramentos de Deus, são os milagres de Deus que acontecem em nossas vidas todos os dias. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo, eu rogo a você, com a autoridade apostólica,
ele conclama aos romanos que prestem atenção, que Deus deseja e Ele orienta e pede com esta autoridade que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso significa? Apresentar o corpo aqui é o mesmo termo da apresentação de um animal para o sacrifício do Antigo Testamento. Só que um animal de sacrifício do Antigo Testamento, ele era morto antes de chegar no altar. Aqui no Novo Testamento, nós agora nos apresentamos a Deus como um sacrifício. E quando nós apresentamos o nosso corpo a Deus como um sacrifício, não está falando só de pele e osso. O corpo aqui é a integralidade do ser, é o corpo, a alma e o espírito. E é como um sacrifício. O que isso significa? Significa que os meus olhos, se eu sacrifico a Deus os meus olhos não são mais meus. Eles são de Deus, eles pertencem a Deus. Na prática, um homem fez isso. Coloca para mim Jó 31:1. Quando nós olhamos a vida de Jó, aquele homem que passou por tantos sofrimentos, a gente aprende com Jó que ele consagrou os seus olhos a Deus. Porque ele diz lá em Jó 31:1: fiz uma aliança com os meus olhos. Porque eu fixaria, ou porque eu olharia de forma cobiçosa para uma mulher, para uma donzela? O que ele está dizendo, ou talvez o que ele diria nos dias de hoje, é porque eu seria viciado em pornografia, ou olharia coisas que Deus abomina? É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: apresenta o teu corpo como um sacrifício vivo. E se você sacrificou os seus olhos, você precisa fazer um acordo com eles. Eles pertencem a Deus. E eles não podem ficar vendo esse lixo que muitas vezes o mundo apresenta e entra dentro das nossas casas. Se nós sacrificamos o nosso corpo a Deus, não são só os nossos olhos, mas também os nossos ouvidos. Quantas coisas você ouve que te tiram alegria? Quantas coisas você ouve que te roubam a paz? Talvez você estivesse bem, estava ali feliz, estava tudo bem, seu dia estava correndo bem, mas de repente chega uma notícia e simplesmente o seu humor muda, a sua alegria vai embora, o ladrão da alegria vai e leva tudo embora, porque aquilo que você ouviu virou a mesa na sua história. Mas quando nós consagramos os nossos ouvidos a Deus, nós colocamos um filtro que é a palavra de Deus, e tudo aquilo que é fofoca, que é maledicência, que é palavra de maldição, que ofende, que traz dor, não pode ficar preso, grudado na nossa alma. Existem muitas pessoas, eu já fiz muitos atendimentos, já passei de 7.000 atendimentos. Muitas pessoas já ouviram na sua vida, na sua infância, na sua adolescência e também na vida de casal, quando é cônjuge: você é um burro, você é um idiota, você é um ignorante, você é um covarde, você é tímido, você é fraco, você não vai dar nada na vida, você não presta, você não deveria ter nascido. Palavras que desonram, que machucam, que ferem, que deformam a identidade. Quando nós consagramos os nossos ouvidos a Deus, essas palavras não têm poder sobre a nossa vida, porque um ouvido consagrado a Deus ouve somente a voz de Deus, e a voz de Deus é que está lá, é para Jesus, quando Jesus ouve do Pai: tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado, eu tenho alegria em você. Foi o que o pai disse para o filho no dia do batismo. Mas o que os fariseus disseram para Jesus foi: tu és Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus não ouviu isso, absorvendo isso em seu coração ou tomando isso por verdade. Jesus sabia que a verdade vinha da boca do pai dele, de Deus. Cuidado com o que você ouve. Existem muitas críticas que estão parando muita gente boa por aí. Consagre seu ouvido a Deus e a sua alma será desintoxicada. Consagre não só isso, se você consagra o seu corpo, consagre também seus lábios. A palavra de Deus diz em Provérbios 18 que a vida e a morte estão no poder da língua. A nossa língua tem o poder de matar, a nossa língua também tem o poder de trazer vida.
Uma língua, uma boca consagrada a Deus, dela sairão palavras de amor, que aperfeiçoam, que edificam, que consolam. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Palavras que são capazes de mudar a realidade, porque são palavras de Deus na boca de homens. Oferecer-se como sacrifício vivo não é simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor, eu morro pelo Senhor. Se você morre pelo Senhor, então morra para a maledicência. Se você morre para o Senhor, então morra para olhar para aquilo que não presta. Se você morre para o Senhor, então morra de ouvir fofocas, calúnias, difamações, que em nada colaboram para o crescimento da igreja e para a manifestação do reino de Deus nessa terra. Se você realmente se apresenta como um sacrifício vivo a Deus, então consagre também seus caminhos. Porque muitos cristãos, ao invés de dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui para viver os teus caminhos, ao contrário, dizem para Deus: Senhor, eis aqui o caminho que eu quero fazer, abençoa. Senhor, eis aqui meu plano, abençoa. Sem antes perguntar para Deus: Senhor, qual é o teu plano? E qual é o caminho que o Senhor tem para a minha vida? Porque se eu fui ofertado e me ofereci como sacrifício vivo ao Senhor, já não sou dono mais dos meus caminhos, mas Deus diz os caminhos que eu devo andar, e atrás dele andarei. Porque ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Salmo 23. Ele me guia aos vales verdejantes. Ele me guia às águas tranquilas. Você não sabe chegar lá. Ou você vai atrás dele, ou você nunca encontrará esses lugares. Porque ele me guia. Já leu esse salmo? Ele me guia. Há caminhos para o homem que parece bom, muito bons, mas são caminhos de morte. E você sabe que é verdade, porque você já andou nesses caminhos e você já contemplou o final deles. Então, alguém que consagra a vida a Deus, que se oferece como sacrifício, não é alguém que acha que está no direito de escolher. Sobretudo nós, líderes na igreja, não temos o direito de escolher nada. Quem escolhe é Deus. Quem manda é Deus. Quem dá ordens é Deus. E nós obedecemos prontamente a sua boa, santa, perfeita e agradável vontade. Ainda no verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, culto racional não tem nada a ver com culto intelectualizado, culto de linguagem erudita, culto que só pega você na sua mente. Aqui culto racional, ou logique, que está lá no grego, não significa isso. Culto racional é um equilíbrio entre a compreensão da realidade e da verdade bíblica com as nossas emoções. Não adianta simplesmente entendermos toda a palavra de Deus, mas sem isso queimar o nosso coração, porque se acontecer isso, seremos como os fariseus que, vendo Jesus, mesmo assim não o reconheceram, porque o culto deles era um culto somente intelectualizado, e eles foram presos pela força da lei. Esse culto não é bom, porque esse tipo de culto não abriu os olhos daqueles homens para reconhecerem o próprio Cristo diante deles. O culto racional também não é excesso de emoção, como a gente vê em algumas igrejas. Tem igrejas que o culto é tão racional, que ele é tão frio, parece que não tem ninguém ali, parece um cemitério. Mas outros cultos são tão cheios de só emoção, que gritam, pulam, rodam, caem, levantam, cai de novo, sobe coluna, bate cabeça, volta. O que é isso? Emocionalismo puro. Do que adianta? De nada também. O culto racional
é ter luz na mente e fogo no coração. É o equilíbrio dessas coisas que Deus está falando aqui. Sim, devemos estudar. Sim, devemos entender as Escrituras. Sim, devemos conhecer a palavra de Deus. Mas também devemos ter a paixão pelo Senhor Jesus Cristo ardendo em nossos corações. Este é o culto racional. Culto racional ainda é dizer que deve haver uma santa coerência entre o que praticamos aqui dentro e o que praticamos do lado de fora. Isso é um culto racional. Porque não faz nenhum sentido uma pessoa sair de dentro da igreja para atrair o seu marido, a mulher, ou um homem que sai para atrair o seu cônjuge agora do lado de fora. Não faz nenhum sentido uma pessoa sair de dentro da igreja para continuar assistindo pornografia. Não faz nenhum sentido uma pessoa que sai de dentro da igreja para continuar fazendo fofoca e maledicência. Não faz nenhum sentido uma pessoa que sai de dentro da igreja com os mesmos lábios que louvou e adorou a Deus, agora está amaldiçoando o seu irmão. Isso não faz nenhum sentido. Isto não é culto racional. O culto racional significa o louvor que eu canto aqui, eu canto lá. O temor que eu tenho aqui, eu tenho lá. A vida que eu estou dizendo que estou levando aqui com Deus, eu levo lá do lado de fora também. Eu não posso ser um bom crente somente do portão para fora. Eu preciso e devo sê-lo do portão para dentro. Culto racional. Bem, verso 2. Pastor, estou apavorado, você está no verso 2, tem 21. Calma, eu vou resumir o resto. E não vos conformeis com este século. Que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Não vos conformeis. A palavra aqui é esquemê, que significa ser como um camaleão. Não vos conformeis. O que o apóstolo Paulo está falando afinal de contas aqui? Bom, se ele estivesse vivendo nos nossos dias, o que ele estaria dizendo é: essa era que vocês estão vivendo, chamada de pós-modernidade, transmodernidade, modernidade tardia, modernidade líquida. Esta era é a era do relativismo. Não se amoldem a este padrão, não se conformem a esta forma, porque o mundo muda constantemente. E aqueles que desta forma vivem não entenderam o Evangelho. Não se conformem ao mundo, mas sejam transformados. A conformação é algo de fora para dentro. A transformação é algo de dentro para fora. A transformação, a palavra é morfê. E isso está falando de essência. Quando o apóstolo Paulo está falando assim, sede transformados, ele está querendo dizer, vocês estão sendo feitos nova criatura e transformados pelo poder de Deus de dentro para fora. Vocês não são como camaleões que se adaptam, se contextualizam a qualquer esquema, a qualquer modelo para serem aceitos. Não. A igreja não quer copiar o mundo, a igreja não quer ser como o mundo. A igreja é o corpo de Cristo nessa terra. E a palavra de Deus diz que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Os princípios de Deus não mudam, não são flexíveis, não são líquidos e não se amoldam. O não de Deus ontem é o não de Deus hoje e será o não de Deus amanhã também. Precisamos aprender isso. Os pais precisam aprender isso. Porque hoje nós temos filhos, crianças, jovens e adolescentes que não têm direção, que não têm confiança, que são inseguros. Porque não têm princípios e valores bem estabelecidos pelos seus pais. A ortodoxia não pode ser generosa. Ela é rígida, ela é estática, ela é sólida. Precisamos ter um comportamento sólido num mundo líquido. Amém, irmãos? É isso que ele está dizendo. É isso que precisamos fazer. Bom, aqui o apóstolo Paulo tratou do nosso relacionamento com uma mente renovada com Deus. E se você fizer isso que ele está pedindo,
então você conseguirá passar para a fase 2. E o que é a fase 2? É o relacionamento correto consigo mesmo. Então ele vai dizer assim, a partir do verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: cuidado com a sua autoestima, cuidado com a sua baixa autoestima. Quando nós nos relacionamos corretamente com Deus, então nós sabemos exatamente quem nós somos. E louvado seja Deus por isso, porque uma pessoa que sabe quem ela é, se você sabe quem você é, você estará livre da necessidade de reconhecimento. Irmão, se tem uma cadeia do inferno presa como um grilhão nos pés, nas mãos das pessoas, é a necessidade de ser reconhecido e de ser aceito. Isso é do inferno. Porque se eu tenho necessidade de ser reconhecido e de ser aceito, é porque eu ainda não entendi que eu já fui reconhecido e já fui aceito. Quando Jesus morreu por mim naquela cruz, Ele me comprou com o seu sangue, eu pertenço a Ele, eu sou filho dEle, eu sou filho amado. Em João capítulo 14, ele diz assim: eu estou indo, mas eu estou preparando para você uma morada. Aonde você estiver, aonde eu estiver, disse Jesus, você estará junto comigo. Eu não preciso fazer para ser, eu não preciso ter para ser, porque eu já sou filho amado de Deus. Nada do que eu faça nessa terra, todos os bens que eu possa possuir, todos os títulos que eu possa conquistar, não é maior do que o status de filho de Deus. Diga amém, pelo amor de Deus. Esse é o maior status que pode existir. E aí eu e você estamos aí igual um bobo correndo atrás das cenouras que colocam na nossa frente, batendo meta. Que bobagem. Você é filho amado. Jesus não ouviu: você é o meu filho perfeito. Deus não colocou isso: você é o meu filho santo, você é o meu filho todo-poderoso. Não, Deus não ama Jesus pelo que Jesus pode fazer. Deus ama o filho por quem o filho é. Ele é filho. Não interessa se o filho é lixeiro ou se o filho é médico. Não interessa se o filho está nas drogas ou se o filho está ocupando uma posição relevante na sociedade. O pai e a mãe devem amar o filho da mesma forma, porque é filho. Ele é filho. Isso acaba com o problema da autoestima. Muitos de nós temos um grave problema de autoestima. Pastor, por favor, avisar que o ar não está funcionando porque pegou fogo nos fios da rua. Amém, irmão? Quando a igreja está pegando fogo, até os fios da rua começam a incendiar, amém? Eu tinha que ter uma saída, mais ou menos, para essa perrenga que nós estamos passando aqui. Está um calorão miserável, estou derretendo. Eu até estava falando para Deus: Senhor, será que tudo isso é o fogo do Teu Espírito Santo? Não, é que acabou a luz do lado de fora, meu. Mas, irmãos, vamos tirar isso numa boa. É melhor você suar um pouquinho na presença de Deus e depois receber aquele oásis que o Espírito Santo vai te dar, aquele frescor, em nome de Jesus. Mas tá bom, eu vou acelerar porque eu já entendi o bilhete. Então vamos lá. Vamos logo para o último ponto. Verso 9. Meu relacionamento com o próximo. Veja, em primeiro ponto, eu preciso entender que uma mente renovada é uma mente que se relaciona corretamente com Deus. Uma mente renovada é uma mente que se relaciona corretamente consigo mesmo. Terceiro ponto, a partir do verso 9. Uma mente renovada é uma mente que se relaciona corretamente com seu próximo.
E aí o apóstolo Paulo já começa com uma palavra-chave, falando assim: o amor. O amor. Seja sem hipocrisia. É claro. É claro. Porque amor com hipocrisia não é amor. Irmão, se tem uma coisa que nós precisamos resgatar em nossos relacionamentos, não só com o nosso próximo, mas em nossos relacionamentos com Deus, em nosso relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nosso relacionamento consigo mesmo, conosco mesmo, e em nosso relacionamento com o próximo, é o amor. E o amor é amigo. E isso está nos faltando muito. Amigos. Jesus disse assim para os seus discípulos: eu já não chamo vocês de servos, mas agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo o que recebi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. Sabe o que isso quer dizer? Um amigo fala para o outro tudo. O amor amigo é um amor transparente. E Jesus falou para eles: eu falei para vocês tudo. Você tem confiança de dizer tudo para alguém? Você tem um amigo? Você tem uma amiga? Nos falta demais isso nos nossos relacionamentos com os nossos próximos. Tudo não, pastor. Quase tudo. Então não é amigo. Para ser amigo, segundo Jesus, tem que falar tudo. Quantas pessoas você tem na sua rede de relacionamentos que você pode dizer assim: eu posso falar tudo e não tenho medo de ser julgado, não tenho medo de ser criticado, porque essa pessoa me ama, ele é meu amigo, ela é minha amiga. Dificílimo nos dias de hoje de ser construído isso. E porque isso não é construído, que os consultórios de psicologia, psiquiatria e psiquitudo estão tudo cheio. Tudo cheio. É ou não é verdade? E você ainda tem que pagar. Bem, para mim você não precisa pagar. Mas também não sei se você vai falar tudo. Mas é por isso que estamos doentes. É por isso que estamos amargurados, é por isso que estamos feridos, é por isso que somos desconfiados, é por isso que o diabo consegue colocar mordaças no teu lábio, e tem gente que está amordaçada pelo diabo há anos, no silêncio do aprisionamento, com as mordaças emocionais na boca, e não tem como vomitar aquele lixo, porque não existe uma bendita pessoa que possa estar ao seu lado para ouvir o que você precisa dizer. É por isso que casamentos acabam. Não foi aquele adultério aconteceu porque faltou isso. Os nossos relacionamentos estão corrompidos, estão prejudicados. Mas o apóstolo Paulo diz: se você renovar a sua mente, você vai falar direito com Deus, você vai entender mais sobre si mesmo, e você vai conseguir falar melhor com o seu próximo, e ser amigo em amor, sem hipocrisia. Por fim, já indo lá para o final, ele diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Você sabe o que isso significa? Brasas vivas? Por favor, põe esse versículo para mim, para que todos possam ver. É o 20. Ele falou que se você fizer esse tipo de bondade para o seu inimigo, você amontoará sobre a cabeça dele o quê? Brasas vivas. Ah, pastor, gostei. Acho que é o primeiro versículo da Bíblia que eu gostei. O que é que eu vou fazer com o meu inimigo? Tacar brasa viva em cima dele. É uma bênção. Não. Brasa viva não significa você queimar o seu inimigo.
Brasas vivas significa que você vai incendiar a consciência daquela pessoa, e aquele comportamento miserável, arrogante, soberbo, hipócrita, caluniador, difamador, ele vai ter que se curvar diante da bondade de Deus que está dentro do seu coração. Brasas vivas pode me prejudicar o tanto que você quiser, mas eu vou resistir à sua maldade com o meu amor. Brasas vivas. Fácil? Não, não é fácil, mas é necessário. Por que o mundo não muda? Porque a gente não faz isso. Porque se pisar no seu calo, se mexer com você. Só que aqui ainda está escrito um pouquinho antes. Vou ter que voltar 19. Deus diz assim, Paulo diz assim, que Deus diz: minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança não pertence a nós. A nós pertence a responsabilidade de fazermos o bem, e tanto o bem até encharcarmos a vida dessa pessoa de amor, que chega uma hora que ela fique constrangida com tanto amor e se converta a Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar junto com você. Não vou fazer um apelo para você vir aqui à frente, mas gostaria de orar junto com você, consagrando a nossa mente a Deus. Hebreus 9,14, David diz que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência de todas as obras mortas. Sabe, eu não sei como é que está a sua mente, eu não sei o que é que você tem passado e vivido, mas eu sei de uma coisa: o sangue de Jesus pode purificar hoje a sua consciência, e você pode começar a ter o sono dos justos e uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo, para se relacionar como se deve relacionar à luz das Escrituras. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas mentes ao Senhor. E nessa noite, Senhor, nessa noite quente, amontoa brasas vivas, Senhor, sobre a nossa cabeça. Senhor, incendeia a nossa consciência e nos constranja a amar como o Senhor amou. Nós queremos nos relacionar, Pai, da forma correta, da forma como o Senhor ensinou. Se não temos amigos, ajuda-nos a sermos amigos. Se não recebemos amor, ajuda-nos a amar. Se há tanta dúvida no meio de nós, então aumenta-nos a fé. Senhor, aonde há frieza, que a chama do Espírito Santo que está em nós possa reacender os corações. E Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes não nos relacionamos contigo como devemos. E perdoa-nos, porque às vezes nós não nos perdoamos por coisas que fizemos, e esquecemos que se o Senhor já nos perdoou, então não devemos mais também nos cobrar acerca daquilo que o teu sangue já purificou. E Pai, abençoa hoje a nossa mente, lava e transforma a nossa consciência, para que possamos amar o nosso próximo, como o Senhor mesmo nos ama. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, pode se assentar, os diáconos podem vir. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Eu quero ler com você 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe do cálice sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor aponta para 3 lugares. Primeiro, a ceia do Senhor aponta para o passado, aonde nós lembramos que lá no passado Moisés, que é um tipo para Cristo, foi enviado ao Egito para libertar o povo do Egito. O Egito é um símbolo para o mundo, que estava preso nas mãos de Faraó, que é um símbolo para Satanás, que era escravo, e a escravidão é um símbolo para o pecado. A ceia nos lembra de um homem chamado Moisés, que tipificou Cristo. Ele era a sombra, porém Cristo a realidade. E ele celebrou a Páscoa matando um cordeiro imaculado, sem mancha, que é um símbolo para o Cristo. E ali, eles saem do Egito para ir para Canaã, terra que mana leite e mel. Foi uma libertação geográfica. Porém Cristo faz a libertação espiritual. Nós não saímos mais do Egito para Canaã. Agora nós saímos da terra para o céu. A ceia aponta para esta verdade. A ceia aponta para a verdade no presente. E a verdade do presente é que quem participa da ceia do Senhor é porque já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Então você sabe que é filho. E o lugar de um filho se assentar é a mesa. Ceia é mesa. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. E quem é o alimento? É o Senhor. O Senhor disse: eu sou a janta, comam o meu corpo. Ceia não é sobre comer, nunca foi. Ceia é sobre repartir. O meu corpo é partido por vós. Entendamos a ceia. Não é eu sentar na mesa e perguntar o que tem para mim. É eu sentar à mesa e servir o meu irmão. Ceia também aponta para o futuro. Jesus disse: vocês vão celebrar a ceia, mas um dia não celebrarão mais, porque até que eu volte, Jesus Cristo vai voltar. Quando participamos da ceia, devemos lembrar pelo menos dessas 3 verdades. Amém? Se você veio preparado para participar da ceia do Senhor, então fique em pé, para que os diáconos possam te ver e entender que você vai participar. Eles podem já servir a ceia do Senhor. O louvor pode vir, e enquanto os diáconos servem, nós vamos louvar, vamos glorificar a Deus. Enquanto a equipe se organiza e você está recebendo os elementos da ceia, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela honra que temos nesse sublime momento de participar à mesa com o Senhor. Senhor, nós não somos dignos, mas o Senhor nos amou, morreu por nós, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Até que esse dia chegue, Senhor, mantenha-nos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, ele não é em vão. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter sofrido a humilhação de ser batido no rosto,
de baterem com varas na sua cabeça, de cuspirem no seu rosto, de surrarem o seu corpo, de um amigo te trair, de um outro te negar, e por 6 horas, agonizando, o Senhor ficou naquela cruz, sem proferir uma palavra que nos trouxesse dor. Como agradecer, Senhor, esse privilégio? Obrigado por tanto amor. E é com esse coração que participamos à mesa com o Senhor. Ensina-nos também a repartir a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.